Fala, nação, muito boa noite. Flamengo aí que vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque amanhã às 21 horas. E o Flamengo pretende ganhar esse jogo aí para abrir cada vez mais do seu principal rival no Brasileiro, né? Embora o Botafogo ainda esteja lá na primeira colocação, mas eu creio que não vai sustentar essa primeira colocação por muito tempo, ainda mais depois do seu técnico ter saído, né, recentemente. Então, o Flamengo aí tem a chance de ganhar e abrir desse rival aí, que é o Palmeiras, né? Então vamos acompanhar aí o que a imprensa esportiva tá falando sobre esse confronto aí tão esperado, né? Não só nesse ano, mas dos últimos anos para cá. Então, créditos ao canal ESPN Brasil, link na descrição e se inscreve no canal se não for inscrito. A gente tá aí com todos os dias notícias do Mengão, beleza? Então bora lá pro vídeo. A melhor no Allianz Parque. Flamengo, Palmeiras ou empate? Palmeiras, primeira opção, mandante. Flamengo ou empate? Vocês querem responder? Pô, acabei de falar que tá difícil a rodada toda, você começa logo com essa. Todo jogo tem favorito. Pelo momento de cada um, o favorito é o Flamengo. Fora de casa, no Allianz... Até engasguei. Tem certeza disso? Ué, quem que tá jogando melhor? O Palmeiras em 9 fez quantos pontos? Dos últimos 4 jogos, quantas vitórias? Nenhuma. Vamos cair na real, gente. O time do Palmeiras não tá jogando bem. Tá estranho. Muito obrigado. Isso ajuda. Tá estranho. O time do Palmeiras tá estranho. Ah, não tem o Zé Rafael? Não deve jogar. Não tem o Rony? Não se tem uma certeza que o Rony vai jogar. Ah, Arthur? O Arthur vai voltar. Sim. Entendeu? Tem muita coisa aí, tem muito ponto de interrogação. E nesses pontos de interrogação, o Flamengo tem jogador sobrando. Então, para mim, não tenho dúvida de afirmar isso. O favorito o favorito significa dizer que já ganhou, né? Claro. É só dizer que o Flamengo chega melhor para esse jogo. Estou respondendo a enquete que a senhora perguntou. Quem leva melhor é diferente de quem é o favorito. Mas tudo bem, eu vou perdoar. Eu tô boazinha hoje, eu vou deixar passar. Como é que é quem leva melhor? Me explica isso aí, eu não entendi. Quem ganha? Ah, bom. Se eu falo que o favorito é o Flamengo. Mas isso não significa que já está decretado. Melhor jogar, né? Tem aquela frase de sempre, é melhor jogar. O Abel volta ao banco até segunda-feira, quando ele vai ser julgado, novamente, já por 2 casos de expulsão, no mesmo dia, então, mas no domingo ele vai estar lá. Sim. E aí depois tem outra reunião do STJD. O Flamengo vem com um time inteirinho, gente, tá todo mundo legal. Puxa vida, o Flamengo é favorito para esse jogo. Ô, Djalminha, eu já venho aqui, Mauro, só botar o Djalma na roda de volta pelo seguinte, o Pascoal levanta um ponto interessante. Obviamente, a gente sabe da qualidade das duas equipes, do Palmeiras em adversidade, como se remonta e se torna competitivo, principalmente jogando em casa, mas talvez não fosse realmente o melhor momento para o Palmeiras enfrentar o Flamengo, né? Vindo dos últimos resultados e com esse tanto de desfalque, Djalma. Ô Dani, esse jogo é um jogo assim, muito equilibrado, né? Não é porque o Flamengo está realmente ganhando mais consistência no seu jogo. No jogo contra o Atlético Paranaense, o último jogo, jogou muito bem, saiu atrás no placar, mas não se desesperou. Um time soube trabalhar a bola, soube ser completamente superior ao Atlético, está ganhando consistência. Esse time do Palmeiras é um time que é muito consistente. Não é porque os últimos resultados, os últimos 4 jogos, o Palmeiras não conseguiu bom resultado, até porque eu não acho que dos 4 jogos o Palmeiras jogou mal os 4. Então, assim, não dá para apontar, nesse jogo, pelo menos, um favorito. Eu não vejo favorito de maneira alguma nesse jogo, mesmo o Flamengo crescendo e o Palmeiras, teoricamente, né, um certo declínio. Mas eu acho que esse jogo é 50-50. E se eu não tivesse que ficar em cima do muro, eu daria 1% para o Palmeiras, porque jogando em casa o Palmeiras é muito forte. Então, não é porque o Flamengo está melhorando e vivendo um bom momento que jogando contra o Palmeiras no Allianz vai ser favorito. Eu acho que não. O jogo é muito equilibrado, mas se tivesse que apontar um pouquinho para
para alguém, para o Palmeiras. Ô, Djalma, você sabe que o muro Naves sou eu, né? Esse jogo vai ser 2-2, você tem toda a razão, é um jogo muito equilibrado, e tudo para dar um empate aí, 1-1, 2-2. Já falei com o Sampaoli e o Abel, já assinaram aqui pelo esse empate. Olha que eu duvido em um e outro. O empate só é interessante para os dois se o eu acho que nenhum dos dois assinaria o empate, não. Não assina, não. Eles precisam vencer porque querem encostar, chegar mais perto do Botafogo, né? Porque essa rodada, e daqui para frente, vai ser, pelo menos por um tempo ainda, pela vantagem que já tem o Botafogo, né? Vai ser aquela história em que todos os torcedores do Botafogo gritam, segue o líder. E os outros 19 gritam, seca o líder. Exato. E todo mundo vai secar o Botafogo. Não, tudo bem que o Grêmio está mais perto, também não é, mas eu acho que esse jogo de Grêmio é melhor Botafogo, não deixar o Botafogo abrir 10 disparar. pontos é complicado. É melhor não disparar. Então vai todo mundo secar o Botafogo, enfim, ele vai lá. Ele já ganhou de vice-líder, né? Ele já ganhou, ele veio pegar Palmeiras, era vice-líder na época e tal, mas enfim. Então tá todo mundo secando para diminuir essa... Interessa a Palmeiras e interessa a Flamengo vencer. Realmente, empate não é bom. Mas pela igualdade de forças aí, o jogo seria natural, 1-1, 2-2 e tal. Mas eu vou com você, Djalma. Eu acho que é a hora. Não é o melhor momento do Palmeiras enfrentar o Flamengo, que está em ascensão. É esse momento que o Abel gosta para mostrar que pode virar o fio. E esse Palmeiras tem consistência, ele vai voltar para a beira do campo, deve ter falado pra caramba na cabeça da turma lá. Tem esse problema. O Palmeiras vai perder muito se não tiver o Rony. Mas mesmo assim, eu acho que é um jogo para o Palmeiras. Opa, peraí, estamos aqui de volta. Então eu dou esse 1% para o Palmeiras para seguir o Djalma. Se eu não estou enganada, cada clube com 2 desfalques, né? Do lado do Palmeiras, o Zé não joga e o Rony é dúvida, na verdade, não é desfalque confirmado. Do lado do Flamengo tem certeza de desfalque. O Léo Pereira e o Gabigol sequer viajaram, ficaram fazendo tratamento. Mas eles já não no jogaram Rio de Janeiro, no meio de semana. exato. Mas eles já não fazem essa falta. Desfalque, né? Não sei. Mas não é desfalque? Você tem o Pedro para pôr, o problema é esse. E você põe quem no lugar do Rony? Aí você põe um Hendrick, que é muito mais novo, mais jovem. Olha a diferença você colocar o Pedro no Gabigol. O Léo Pereira, ótimo zagueiro. Quem joga no lugar dele? Tem mais 8 para pular no lugar dele. Então, assim, é diferente, gente. Vocês estão dizendo que os desfalques do Flamengo não fazem falta, então Não é que não faz falta, mas você tirar o Zé Rafael, o peso de não ter Zé Rafael, não ter o Rony, e aí vai de elenco. E parabéns ao Flamengo que tem esse elenco para olhar no banco e falar, aqui eu vou de Pedro, tá tudo bem. Agora, como é que eu faço com o Zé Rafael? Como é que eu faço se tiver o Rony? Zé Rafael, eu vou improvisar o Rios. Menino, vem pra cá, põe o Fabinho, não, põe o Luan de volante. É muito diferente de perder o que vai perder o Flamengo com as opções que tem. É porque o Palmeiras não recheou o elenco como o Flamengo é recheado. Então, assim, pesa, tal, tá todo... Não sei lá, o Gabigol é titular absoluto, é isso? O Pedro não serve? Parece que não sei, não, mas o Pedro, pelo amor de Deus, quantos gols já fez esse ano? Não, claro que serve, mas eu digo assim, às vezes que teve os dois e precisou optar por um só, né? Eu também acho que ele é o titular do Sampaoli, eu também acho que é o Gabigol. Mas aí tem muito problema. Aí o Pascoal vai começar a dar risada. No meu banco lá do Sampaoli, Pascoal, tem o Bruno Henrique para entrar, tá? Ô, Bruno Henrique, quebra o galho ali pra mim. Cebolinha. Olha lá. Tiago, entra ali. Na zaga eu tô com problema, entra ali Davi Luiz. No gol eu tô com problema, entra ali Rossi. Nossa, entendeu? Não tem o que reclamar. O Luiz Araújo faz aquela ponta direita ali, viu, que eu tô precisando atacar. O técnico do Palmeiras olha pro banco e fica tentando solução. O técnico do Flamengo olha pro banco, não consegue parar de enrolar de rir. É a diferença entre os dois. Ainda o Palmeiras já negociou, já está feito o negócio. O Palmeiras tem 2 negociações encaminhadas, uma com o Qatar. O Tabata vai para o Qatar e o Rafael Navarro vai para os Estados Unidos, para o Colorado Rapids. Sim. Então, os dois já não jogam mais pelo Palmeiras. Acabou. Eu vou dizer para vocês, tem coisa na vida que é melhor perder do que achar. Então, eles não aconteceram no Palmeiras. Não foram utilizados, né? Não, eles não aconteceram no Palmeiras. O Navarro não pode reclamar de oportunidade. Mas ele fez aquele jogo do ano passado da Libertadores, fez 4, 5 gols. Não me lembro agora se fez 4 ou 5 naquela oportunidade. Deitou e rolou.
contra o time da Bolívia? Oriente Petroleiro, foi isso? 4 gols contra o Oriente Petroleiro. 4 gols com o Oriente Petroleiro. O negócio assim é absurdo, um atropelamento. Então, não teve um outro momento. O Tabata... Desculpa. Não, é porque me sopraram aqui no ouvido e eu entendi errado. É Independente Petroleiro. Independente, pior ainda do que o Oriente. Independente Petroleiro. O outro Tabata, na minha análise fria do que o Tabata fez no time do Palmeiras, jogou uma partida bem. Uma partida. E machucou na sequência, né? Aí machucou no outro jogo. Quando ele fez o melhor jogo dele, ele se machucou. Puxa vida, então, como disse a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, se o treinador liberar, ela faz negócio. Se o treinador não liberar o jogador, ela não fará negócio. Sim. São 2 atacantes que o Palmeiras está liberando. 2 atacantes. No pedido inicial do treinador do Palmeiras para reforços desse ano, desde sempre eu falo isso, né? São 4 jogadores. Um zagueiro, um volante, um meia e um atacante de lado. Será que a presidente do Palmeiras vai suprir essas necessidades nessa janela? Agora ou nunca, né? Se passar essa janela também, aí só o ano que vem. Aí só o ano que vem. Ô, Djalminha, eu vou falar um negócio pra você, viu? Às vezes eu duvido que seja água nesse copinho que tem aqui na nossa mesa. O meu mas ali daquele lado, às vezes eu fico em dúvida. Isso aqui, quer experimentar? Não, acho melhor não. Voltando para o jogo, Djalma, é desse jeito mesmo? De um lado é sorriso atrás de sorriso para fazer substituição e do outro a coisa está mais complicada? Nesse ponto, sim. Não dá para comparar os elencos, né? Os times se equiparam muito. Conjunto, acho que o Palmeiras ainda é superior, mas quando você olha para o banco, não resta dúvida que aí o Pascoal tem razão. O Sampaoli fica muito mais tranquilo e mais à vontade, né? Na hora de mexer, de fazer até mudanças táticas com os jogadores que ele tem no banco. Eu acho que na parte de substituição, o Sampaoli está muito mais tranquilo com o Abel. O Abel realmente, assim, principalmente quando a gente fala dos desfalques do Palmeiras, né? O Pascoal citou aí, saiu o Gabigol, entra o Pedro. Sai o Léo, tá lá o Davi Luiz e o Fabrício Bruno. No caso do Palmeiras, não. Um Zé Rafael, por exemplo, é complicado hoje substituir esse jogador para o Palmeiras. Não tem no elenco um jogador com essas características. O Rony está jogando demais, é o atacante principal hoje do Palmeiras. Então, assim, quem entra no lugar do Rony, o Endrick, ainda está pedalando, ainda não se firmou completamente. Então, assim, eu acho que nesse ponto o Flamengo tem vantagem, sim, no elenco, na mudança, de até no resultado negativo alterar, se estiver vencendo. Então, o Palmeiras precisa realmente contratar. Assim, na parte do ataque, eu nem considero tanto, mas volante e na zaga, o Palmeiras está realmente necessitado de jogadores para essa posição. Pensando nisso, eu fico imaginando que esse jogo no Allianz vai ser um jogo no estilo que a gente já viu, mais próximo à chegada do Abel, né? Pelas peças que faltam, pela falta que a gente sabe que faz o Zé Rafael ali naquele meio campo. Talvez seja um Palmeiras um pouco mais reativo. Que é difícil imaginar hoje em dia o Palmeiras deixando a bola com o adversário dentro da casa dele. Mas pela circunstância, eu não sei se não é esse o jogo que a gente vai ver, não. Mas tem uma semelhança em termos de estrutura do jogo do São Paulo para esse jogo do Flamengo. No jogo do São Paulo, o Caio Paulista atropelou o Mike e pode ser repetido o fato. Lado esquerdo com o Bruno Henrique ou com o lateral esquerdo do Flamengo. Se o Palmeiras não tiver um homem liberado que tenha condições, né? Que jogue, o Arthur vai jogar, deve jogar. O Arthur tá bem melhor da lesão e deve jogar. Né? Deve jogar. Como a gente não vê mais treino, e é uma coisa que eu adorava fazer, era ver treino, para eu entender o que o treinador estava trabalhando, de que forma as coisas seriam construídas, mas a gente vai ver no jogo. Sim. Porque se largar outra vez de mano o Mike com os jogadores, principalmente com o jogador que dá um tapa na frente e sai correndo atrás, é uma loucura. O Caio Paulista ganhou todas no físico do Mike na partida diante do São Paulo. E isso pode se repetir no jogo contra o Flamengo.
O pior pecado que o Palmeiras pode cometer é colocar o Luan de primeiro volante. É o pior pecado. Mas com o Arthur voltando, você acha que se mantém? Porque a gente tem que analisar o comportamento dos times. Ele pode botar o Arthur e o Dudu. Ele pode tirar o Rios e botar só um volante e o Gabriel Menino. Você sabe qual foi a principal preocupação no time do Palmeiras durante o jogo contra o São Paulo? Qual? Quando o Gabriel Menino se agachou e botou a mão na perna. Ah, sim. Você sabe que deu calafrio lá. Eu tô falando uma coisa. Eu recebi de informação, eu não sou baú. Eu tô aqui para ficar... O baú é que guarda a coisa, né? Tá certo. Então, eu não sou baú. O pessoal me falou assim, Pascoal, quando o Gabriel Menino botou a mão na perna, os caras ficaram de cabelo em pé. Não tem outro para jogar. Não pode perder força no meio campo não mais, tem, né, não tem quem jogue. Por isso não o Abel chegar pé. nesse ponto da temporada com esse tipo de susto, né? Não. Pelo dinheiro e estrutura que o Palmeiras tem, alguém já deveria ter sido contratado para suprir aí essa deficiência. O que a gente vê do outro lado sobrando, né? Chegou mais um jogador do meio-campo para disputar a posição ali, que é o Alan, para ver como é que vai ser no Flamengo, enfim. Todo ficou jogo. No Rio junto com. Tá, não, claro, né? mas Nesse todo jogo momento, a gente ficou no fica, e daqui para frente mais ainda, né? Ah, agora vai jogar o Alan, vai ser titular, é o Thiago, é o Pulgar, é não sei quem, enfim, sobra gente ali para que a gente questione aqui o que o São Paulo vai pensar. O último jogo foi um jogaço, né? 4-3 e tal, mas era outro técnico, né? Era o último jogo foi a Supercopa, né? Supercopa, Vitor Pereira e tal. Recopa, né? Recopa. Campeão de brasileiro Libertadores é a Copa... com Sul-Americana. Foi Supercopa, Brasileiro e Copa do Brasil. Então tá. Enfim, é verdade. A outra foi com o Del Valle, né? Que ganhou a Sul-Americana. Não lembra essas coisas. É melhor. Mas enfim, foi um 4-3. Tinha Gabriel e Pedro. Era Vitor Pereira, mas era Gabriel e Pedro. Os dois estavam e tal, 4-3. E foi um jogo mais ou menos desse jeito que você está falando aí. O Palmeiras ficou 40% com a bola, o Flamengo ficou 60%. E eles quase que conseguiram finalizar o mesmo número de vezes, principalmente no gol e tal. Foi muito parecido, mas o Palmeiras fez 4 e o outro fez 3. Assim. Eu acho que você tem razão. Talvez a gente veja isso, viu? Já com esses desfalques aí, volto a repetir, o Rony pode fazer diferença nessa escolha, inclusive escolha tática do Abel. A gente pode ter até o Flamengo com mais bola, assim, tal, no pé, e o Palmeiras meio a estilo início do Abel, sim. Mas vai ser sensacional, é muito difícil prever, né? Estético para o Flamengo. O Flamengo não está acostumado com esse tipo de gramado e os jogadores costumam sentir alguns, né? Principalmente os que estão voltando de lesão recente. Então, assim, Bruno Henrique, próprio Everton Ribeiro e o Arrascaeta, que juntos a gente sabe o que podem fazer nesse meio campo, assim, há quem acredite que ele não vai começar a partida com os dois. Pensando nesse jogo, mas também olhando um pouco, não dá para esquecer a Copa do Brasil, é jogo decisivo e é um gol de vantagem para o sintético. Então, não é tão grande essa vantagem. Você pouparia, você pensaria, Pascoal, de repente, em segurar quem não está tão ali na ponta dos cascos? Eu penso completamente diferente. Quarta e domingo dá para jogar tranquilo. Não dá para jogar 3 vezes por semana. Agora, quarta e domingo... Mesmo sendo sintético? Gente, o Djalminha jogava em campo careca, gente. Eu ia dizer isso. Esse sintético aí, eu acho que causará menos riscos aos jogadores do que o estado do Maracanã atualmente. Que o Gabigol foi lá e disse que... disse que não. Canal disse que não, mas claro. O Gabigol disse que torceu um pé lá dentro. E o treinador disse também que o campo não pode ser dessa forma. O Sampaoli falou também que estava horrível. Então, assim, é diferente o sintético, sim, todo mundo que vai jogar, comenta e tal, mas também não é a primeira vez. O Flamengo já veio aqui e jogou bem, né? O Flamengo já esteve aqui nesse campo e jogou bem. Trouxe, às vezes, teve um aquele time de menino, trouxe uma meninada aí e jogou muito bem. Não é por isso. E estava lembrando nesse jogo aí também do 4-3, o centroavante do Palmeiras foi o Hendrick. Ele só saiu no segundo tempo, não marcou gols, mas tinha o Rony, aí o Rony jogou pela direita que não havia o Arthur. Entendeu? Era Rony, Rafael Veiga, e o Hendrick na frente e o Dudu pela esquerda. Dessa vez, ele tem o Arthur, então ele pode botar o Rony na frente. E fica tem o Veiga. O Rony ou o Hendrick. Mas enfim. Com o Veiga jogando na dele, não de aberto de meia ponta, né? Aberto pelo lado do campo. Eu acho que é um desperdício de talento ficar um Rafael Veiga aberto pelo lado do campo. Bom, é um baita jogo.
É que eu tenho compromisso, senão eu ia ver esse jogo sábado. É um jogo daqueles que a gente chama de imperdíveis e tal, mas eu tenho que buscar a neta no aeroporto. Mas eu iria. Se eu tivesse outro programa, eu iria. Qual que é o Flamengo ideal para entrar nessa casa do Allianz, pensando no Bruno Henrique, jogador de velocidade, que fez bons jogos, mas está voltando de lesão, Arrascaeta? Como é que você montaria esse Flamengo? Olha, Dani, é aquele negócio, São Paulo, ele tem muitas opções. Num jogo como esse, eu penso assim, o Flamengo jogou muito bem na quarta-feira, mas assim, é um jogo diferente, né? O Palmeiras deve propor e então você tem a possibilidade de contra-ataque, de usar velocidade. Então, a possibilidade do Bruno Henrique de início, eu não descartaria não, porque além de vir entrando muito bem, ele foi entrando pouco a pouco nos jogos, mas agora já se vê um Bruno Henrique completamente recuperado. E com as características do jogo, utilizar a velocidade no jogo contra o Atlético Paranaense, a gente sabia que era um Atlético Paranaense muito fechado. Então, essa velocidade do Bruno Henrique, ela não tinha como ser explorada porque o Atlético estava todo atrás. Mas num jogo contra o Palmeiras pode ser que altere. Mas aí você teria que ver quem sai. O Sampaoli não está abrindo mão, vamos dizer, dessa trinca de volantes aí, né? Que o Gerson está jogando um pouquinho mais avançado e ele não está abrindo. Ou é com o Thiago Maia, ou com o Pulgar, ou com Pulgar e Vitor Hugo. Nesse jogo não vai ter o Pulgar, né? Então, eu acho que é difícil dele tirar, de repente, um Arrascaeta, e aí complica mais a entrada do Bruno Henrique. Eu acredito que o Sampaoli deve entrar com a mesma equipe, que jogou aqui na quarta-feira. Mas se ele for fazer alguma, com exceção do Pulgar, obviamente, que está suspenso. Se ele for fazer alguma alteração, eu pensaria na entrada do Bruno Henrique agora. Complicado ver quem sai, né? De repente, poderia sair o Vitor Hugo, mas como não joga o Pulgar, eu acho que ele vai entrar com a mesma equipe. Eu também acho que o Bruno... A gente tem falado isso, né? Do jeito que ele está voltando, uma hora talvez se torne assim, inquestionável que ele tem que sair jogando. Mas eu acho que ele vem com o mesmo esquema. Não sei se é esse jogo, né, Mauro? Porque abrir ali a proteção dos volantes talvez seja complicado. Não vai tirar o Everton Ribeiro, né? Que seria outra opção, tirar o Everton. Acho que não vai, né? A gente nunca sabe o que o São Paulo pensa, como é que ele está estudando para esse jogo. Eu acho que é uma ótima opção ter o Bruno Henrique para o segundo tempo de novo, até chegar um momento que, talvez, quando voltar o Gabigol, que eles estavam já mais entrosados do que ele com o Pedro, né? Eles jogaram tão bem lá desde 19, e aí o São Paulo possa pensar nos dois. E o curioso é que a gente já não questiona, né? Por que não o Cebolinha, né? Você vê como a coisa... é a roda gigante que diz o branco, né? Uma hora em cima, uma hora embaixo. Assim, baita do jogador, né? Não, a gente poderia estar com a manchete, né? Se o Bruno tivesse machucado. Põe o Cebolinha, não põe. Característica diferente, mas é correria, é pelo lado, etc. Mas a gente já não pensa nele já. É mais um para Pascoal olhar para o banco e falar, mas eu nem aproveito. Você vê como é que tá a coisa, hein? Tipo, o Lino entra lá e resolve a parada. Pode jogar aberto na direita, aberto na esquerda. Vem aqui, você e eu aqui, ó. Vem cá, ouvir um segredo, vou contar só para o Pascoal e vou falar baixinho. O Pascoalzinho, eu não ia ficar surpresa se ele começasse com o Luiz Araújo esse jogo, em vez do Bruno Henrique, para dar velocidade do outro lado. Eu não tenho certeza se... O Alan já está em condições de jogo? Não, o Alan está no Rio ainda se recuperando junto com o Léo Pereira e o Gabigol, Djalminha. Se não, era jogo para ele. Então, ele joga na função. Então deve entrar Thiago Maia com Vitor Hugo e o Gerson. Eu acho que esses três, São Paulo não vai abrir mão. Eu acho que vem dando certo com essa trinca de volante e acho que aí é o ponto que ele não mexe. Mais para frente ele pode até modificar alguma coisa. Eu acredito que também nesse ponto da solidez da marcação ele não vai abrir mão, né? Ponto. Mas ele tem que o São Paulo tem que entender como é que o Palmeiras joga em casa, com a força e a velocidade dos homens da beirada do campo, do apoio da chegada dos homens de meio, do chute de fora da área do Richard Rios, da chegada do Gabriel Menino. Tem tantas coisas para ele pensar também,
Por isso eu acredito que ele não abrirá a mão dos 3 volantes. Sim. E ele vai ter mais uma vez o Gerson com a perspectiva. Mas ele pode abrir mão do Everton Ribeiro e colocar o Luiz Araújo para tentar explorar a beirada? Eu não acredito. Porque aí ele jogaria em cima do Piquerez, né? Luiz Araújo em cima do Piquerez. E vamos conversar, o Piquerez não é esplêndido no ataque. Ele é muito bom para marcar. Exato. Aí eu acho que é um lado que ele não vai querer cutucar. Porque ele pode deixar o Wesley fazendo a ultrapassagem, vindo com trás. Senão eles vão pensar que vão tirar o rapaz de novo, porque toda hora não tem quem tira, é o Everton Ribeiro. Tira o Everton Ribeiro. Traz o Everton Ribeiro um pouquinho mais para dentro. O Flamengo não o procurou para renovar contrato ainda. Mas acho que é cedo para eles. Quer dizer, a gente está questionando se o Bruno Henrique já deve ser titular. Aí agora ele já entraria com um jogador que acabou de chegar como titular. Eu acho que é opção mais para segundo tempo. Começa mais conservador. Mas o São Paulo está aí para surpreender, né? Sim. Para fazer as mesmas coisas, o Flamengo me contrataria. Tem que levar um cara que saiba mexer mesmo, com a cabeça, com o psicológico. Ué. Aí eu faria aquele time de sempre, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, e pronto, entendeu? Ele está ali para fazer essas mudanças. Ô, Mauro. Diga lá. Eu concordo plenamente assim. Eu não sou muito a favor de você tá mexendo muito na equipe. Assim, primeiro a equipe ter o seu padrão de jogo. Então é isso aí, nação. Acabamos de ver aí esse grande debate aí sobre o jogo Flamengo e Palmeiras. Então, até amanhã. Se Deus quiser, Flamengo vai sair vencedor. Valeu, abraço.